Que a paz de Deus ilumine o seu dia e toda a sua semana. Hoje, a gente vai analisar a história de um jovem nobre, sabe? Alguém que foi arrancado de casa, levado como cativo para o coração de um império hostil e que, contra tudo e todos, se tornou uma das figuras mais influentes do mundo antigo. E a nossa fonte para essa análise é um comentário super detalhado de John Walvoord sobre o primeiro capítulo do livro bíblico de Daniel. O fascinante é que esse capítulo inicial ele funciona quase como um microcosmo de toda a vida de Daniel. Exatamente. A nossa missão aqui hoje é desvendar não só o que aconteceu, mas o porquê, né? Sim, ir mais a fundo. Isso. Vamos explorar o cenário da queda de Jerusalém, os dilemas de assimilação cultural que Daniel e os amigos enfrentaram e como uma única decisão sobre algo que parece até trivial como o cardápio do jantar acabou definindo todo o futuro deles. É impressionante. Ok, vamos mergulhar nisso. A história ela começa de um jeito bem abrupto, né? Estamos em 605 a.C. O exército babilônico, liderado pelo temido rei Nabucodonosor, está ali às portas de Jerusalém. Mas pelo que eu entendi da nossa fonte, isso não foi um ataque surpresa. Não foi só uma manobra geopolítica. Foi o clímax de uma decadência longa, dolorosa. Precisamente. O comentário de Walvoord, ele enfatiza muito isso. Para entender a captura, a gente precisa olhar décadas, talvez séculos para trás. Não foi um evento isolado. De jeito nenhum. A conquista não foi só uma derrota militar. Ela é apresentada, na verdade, como uma consequência direta de uma crise espiritual e moral muito profunda em Judá. E a lista de motivos é bem específica. E quais seriam esses motivos? Bom, primeiro, um abandono sistemático da lei, da aliança que eles acreditavam ter com Deus. Isso incluía coisas práticas, como a negligência do sábado, do ano sabático. Sim, que eram pilares da sociedade deles, né? Mas o ponto mais crítico, mais grave, era a idolatria. Eles foram advertidos de novo e de novo por profetas, mas a elite e o povo, adotaram as práticas das nações vizinhas. E o resultado disso tudo foi uma erosão moral completa da sociedade. Total. Tem uma citação do profeta Isaías no material que é devastadora. Ele descreve a noção como um povo carregado de iniquidade e filhos que praticam o mal. São palavras muito duras. Muito. Mostra o quão grave a situação já estava internamente, bem antes dos babilônios chegarem. E olha só que interessante, tem uma das ironias mais incríveis da história aqui. Um detalhe que o texto aponta. Qual? Depois de 70 anos de cativeiro no epicentro da idolatria mundial, que era a Babilônia, essa prática específica, a idolatria, nunca mais se tornou uma tentação central para o povo judeu. É como se o tratamento de choque tivesse funcionado. Exatamente. Como se a exposição forçada, brutal, ao extremo da idolatria tivesse funcionado como uma vacina. A lição foi aprendida, né? Mas da forma mais dura e trágica possível. E logo no comecinho do livro a gente já se depara com um detalhe que parece pequeno, mas que, nossa, por séculos foi usado por críticos para questionar a validade do texto inteiro. Ah, sim, a famosa controvérsia das datas. Exato. Uma aparente contradição. Daniel, o autor, ele data o cerco de Jerusalém no 3º ano do rei Joaquim. O problema é que o profeta Jeremias, escrevendo sobre os mesmos eventos, afirma que o 1º ano de Nabucodonosor corresponde ao 4º ano de Joaquim. O que, para um leitor moderno, soa como um erro claro. Como pode ser o 3º e o 4º ano ao mesmo tempo? Parece uma falha básica de cronologia. E os céticos usaram isso mesmo. Argumentaram que isso provava que o livro foi escrito muito tempo depois, por alguém que não conhecia os detalhes da época. Mas não é bem assim. Não. É aqui que um conhecimento mais profundo da história antiga transforma um suposto erro numa prova de autenticidade. A explicação mais aceita e que a nossa fonte detalha bem está nos diferentes sistemas de contagem de reinado. Sistemas diferentes? Sim. Daniel, vivendo e escrevendo na Babilônia, provavelmente usava o sistema babilônico. Nesse sistema, o ano em que um rei subia ao trono era chamado de ano de ascensão. Era tipo um ano zero. Ah, entendi.
O primeiro ano oficial dele só começava no ano novo seguinte. E Jeremias, que estava em Judá, não usava esse sistema de ano zero. Exatamente. Em Judá, eles usavam um sistema diferente, onde qualquer parte do ano em que o rei começasse a reinar já contava como seu primeiro ano. Então, o mesmo período de tempo? Seria legitimamente chamado de terceiro ano, por Daniel na Babilônia, e quarto ano, por Jeremias em Judá. Não há uma contradição, são só dois sistemas de referência diferentes descrevendo o mesmo momento. Entendo o argumento, mas, para alguém mais cético, isso não poderia soar como uma justificativa elaborada, criada séculos depois, só para harmonizar os textos? É uma pergunta justa, sem dúvida, mas tem mais evidências. Um especialista em cronologia, um homem chamado Edwin Tilley, propôs outra teoria que também funciona. Certo. Ele sugere que os calendários civis de Judá e da Babilônia começavam em meses diferentes. O de Judá começava no outono, com o mês de Tishri, enquanto o babilônico começava na primavera, com Nissan. Ah, então dependendo de quando o evento aconteceu no ano. Exato. Ele poderia cair no final do terceiro ano de um calendário e no início do quarto de outro. O ponto principal é que, longe de ser um erro, essa complexidade toda mostra que o autor tinha um conhecimento íntimo, prático, das convenções da Babilônia do século VI a.C. Algo que um escritor posterior dificilmente inventaria corretamente. Muito difícil. Então a cidade cai. Mas para Nabucodonosor, a vitória militar era só o começo. O desafio real era controlar essa nação teimosa a longo prazo. E ele começa com uma estratégia que é, ao mesmo tempo, brilhante e sutil. Cooptar a próxima geração de líderes. Exato. Ele não só saqueia a cidade, ele implementa um programa de brain drain, um dreno de cérebros. Ele ordena ao chefe dos eunucos, Aspenaz, que selecione jovens da elite de Israel, da família real, da nobreza. Basicamente um programa de trainee imperial. É uma ótima analogia. E os critérios de seleção eram incrivelmente altos. Quase um processo seletivo de uma multinacional hoje em dia. Sim, os requisitos eram super rigorosos, cobriam tudo. Primeiro, a aparência física. Eles precisavam ser sem defeito e de boa aparência. A estética era importante na corte. Certo. Segundo, e mais importante, o intelecto. Hábeis em toda a sabedoria, dotados de conhecimento e competentes. Ele estava procurando, assim, o melhor do melhor. Mas não era só para ter funcionários talentosos. Havia uma agenda política muito mais profunda nisso tudo, né? Com certeza. Pelo menos 3 objetivos estratégicos. Primeiro, esses jovens nobres serviam como reféns de luxo. A presença deles na Babilônia garantia o bom comportamento das suas famílias poderosas lá em Judá. Faz sentido. Segundo, eles eram um troféu vivo, um lembrete constante na corte babilônica do poder de Nabucodonosor. E terceiro, o objetivo de longo prazo, treiná-los por 3 anos na cultura e na língua dos caldeus para que se tornassem administradores leais ao império. Talvez até para governar o próprio povo no futuro. Exatamente. Era uma forma de assimilação pelo topo. E o relato se concentra em 4 desses jovens: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. E a primeira coisa que acontece com eles é uma tentativa de apagar quem eles são. Eles recebem novos nomes. E isso é muito mais do que uma formalidade administrativa. É uma tática de guerra psicológica. Cada nome hebraico original era teofórico, ou seja, continha o nome ou uma referência ao Deus de Israel. Então a mudança de nome era para reprogramar a identidade deles. A cada minuto de cada dia. Vamos ver os detalhes, porque o contraste é brutal. Daniel, que significa Deus é meu juiz, vira Beltesázar. Que significa Senhora protege o rei. Uma invocação a uma deusa babilônica. Toda vez que alguém o chamava, era forçada a negar seu nome original e a afirmar a proteção de uma divindade pagã sobre o rei que o capturou. Terrível. E Ananias, que é Javé, é gracioso, vira Sadraque, que provavelmente significa algo como comando de Aco, o deus Lua. E Misael, quem é como Deus, uma declaração poderosa da singularidade de Deus. Vira Mesaque, e o significado desse é quase um insulto.
Pode significar eu sou de pouca conta ou quem é como Aco. É a inversão direta do nome original dele. É humilhante. E por último, Azarias. Javé ajudou. Vira Abednego, que é servo de Nebo, o deus babilônico da sabedoria. O império estava basicamente dizendo, através dos nomes, sua identidade antiga acabou. Seu Deus não te ajudou. Agora vocês nos pertencem. E seus nomes vão refletir nossos deuses e nossos valores. Exatamente isso. A pressão psicológica devia ser imensa. E essa imersão cultural não era só intelectual. O treinamento inclui uma provisão diária de comida e vinho da mesa do próprio rei, que à primeira vista parece um privilégio, um luxo, mas era uma armadilha, né? Sem dúvida. Foi o primeiro grande teste de lealdade deles. O texto nos dá uma janela para a mente de Daniel com a frase: ele resolveu em seu coração não se contaminar. Não foi impulsivo. Não, foi uma convicção interna profunda. E havia duas razões principais para essa recusa, ambas enraizadas na fé dele. A primeira, mais óbvia, é que a comida do rei certamente incluía carnes de animais impuros pela lei mosaica, como porco, ou de animais que não eram abatidos da forma ritualmente correta. Mas a segunda razão era ainda mais séria, não é? Tinha a ver com idolatria. Sim, e essa era a questão central. Era a prática padrão no mundo antigo que a comida e o vinho, servidos na mesa de um rei, fossem primeiro dedicados ou oferecidos aos deuses do império. Então, participar do banquete. Não era só uma questão de dieta. Era implicitamente participar de um ato de adoração a Marduk, a Nebo. Para Daniel, comer aquela comida seria comprometer sua lealdade exclusiva ao seu Deus. O que me chama a atenção é como ele lida com a situação. Ele não faz um protesto barulhento, né? Ele pede permissão a Aspenaz, o chefe dos eunucos. Usa tato, diplomacia. E essa abordagem é genial. Mostra uma sabedoria política impressionante para um jovem. Aspenaz fica numa posição super difícil. Ele simpatiza com Daniel, mas a resposta dele é brutalmente honesta. Tenho medo do meu senhor, o rei. Ele joga real. Totalmente. Ele explica que se a aparência dos jovens hebreus se deteriorasse, se eles parecessem mais magros ou doentes, a cabeça dele estaria em risco. E isso não era uma figura de linguagem, sabe? A vida dele dependia do sucesso desse programa. A recusa inicial de Aspenaz é totalmente compreensível. Ele não podia arriscar a vida. Mas Daniel não desiste. Ele muda de tática. Sim, ele percebe que o chefe não pode dar autorização oficial. Então ele aborda o oficial de escalão inferior, o mordomo ou zelador que era responsável direto por servi-los. E para ele, Daniel faz uma proposta incrivelmente criativa. O famoso desafio de 10 dias. Exato. Ele não pede uma isenção permanente baseada na fé, o que seria difícil para o oficial aceitar. Ele propõe um experimento científico, um teste AB. Isso é ótimo. Ele diz: por favor, teste seus servos por 10 dias. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. E a fonte esclarece que a palavra hebraica para legumes provavelmente se refere a uma dieta mais ampla de coisas semeadas, grãos, frutas, pães, vegetais. Uma proposta baseada em evidências. Ele está dizendo, não acredite na minha palavra, veja os resultados por si mesmo. E isso tira o peso da decisão do oficial. No final dos 10 dias, ele deveria comparar a aparência deles com a dos outros jovens. E a aposta no teste valeu a pena, né? O resultado foi inequívoco. Deu certo. Muito. O texto diz que Daniel e seus amigos pareciam melhores e mais gordos, no sentido de mais saudáveis, mais robustos, do que todos os outros. A evidência era tão clara que o mordomo permite que eles continuem com a dieta pelo resto do treinamento. E essa fidelidade nesse primeiro teste o sustentou durante os 3 longos anos. Então, chegou o dia da prova final, a formatura. Sim, ao final dos 3 anos, todos os jovens do programa são levados à presença do próprio Nabucodonosor para uma avaliação pessoal. E o texto faz questão de notar algo importante. Deus havia dado aos 4 jovens conhecimento e habilidade em toda a literatura e sabedoria. Mas para Daniel, tinha algo a mais. Exato. A Daniel, especificamente, foi dado algo extra: entendimento em todas as visões e sonhos.
Uma habilidade única que o distinguia e que seria absolutamente crucial para o futuro. Então, qual foi o veredito do rei? Depois de testá-los, o que ele achou desses 4 jovens? O resultado foi esmagador. O texto diz que o rei os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. 10 vezes. Não é pouca coisa. Pense nisso. Não um pouco melhores, 10 vezes. Era uma superioridade tão evidente que se tornava uma categoria à parte. Eles superaram os conselheiros mais experientes de um dos impérios mais sofisticados da história. Uma validação extraordinária da sabedoria que eles buscaram, que não vinha só dos livros babilônicos. Sem dúvida. E o capítulo termina com uma frase curta, mas incrivelmente poderosa. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Ciro, que foi o rei persa que conquistou a Babilônia décadas depois. Exatamente. Essa pequena nota nos diz que a influência de Daniel não só durou, mas atravessou a totalidade do Império Neobabilônico e continuou no Império seguinte. Estamos falando de uma carreira de quase 70 anos no mais alto escalão do poder mundial. E tudo começou com uma decisão sobre o que comer no jantar. Incrível, né? Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas as peças, qual é o grande insight? Olha, o comentário de Walford destaca que Daniel e seus amigos são o exemplo perfeito do que a teologia chama de remanescente piedoso. Aquele pequeno grupo que, mesmo no meio do desastre nacional e da pressão de uma cultura dominante, mantém sua integridade. E isso levanta uma questão para nós hoje. Uma questão provocativa. Num mundo que constantemente nos pressiona a fazer concessões, a assimilar valores que não são os nossos, como o exemplo deles nos ensina? Eles mostram que a fidelidade em decisões que parecem pequenas e privadas, a escolha da comida, a recusa sutil em se curvar a outros deuses, é precisamente o que constrói o caráter e a sabedoria para ter influência em questões muito maiores. A integridade no pouco. Foi o que abriu a porta para a autoridade sobre o muito. É algo para se pensar com certeza. Deus abençoe todos os ouvintes.